Professor, vamos falar alguns exemplos aqui. Você poderia citar alguns princípios condicionais das lutas? Então, os princípios condicionais das lutas são elementos que vão possibilitar com que o professor de educação física possa avaliar se a determinada atividade que ele propôs é uma luta ou não. Algumas lutas precisam apresentar alguns princípios condicionais. Dentre eles, regras, precisa existir um adversário e um oponente. Um terceiro elemento, precisa haver contato entre os dois oponentes numa mesma luta. Um quarto elemento seria a fusão entre ataque e defesa. Então, são alguns princípios que o professor de educação física deve buscar ao avaliar se determinada atividade é luta ou não. Por exemplo, em uma luta, quando ela é categorizada como tal, precisa ter regra. Se não houver regra, não é luta. Se não houver dois oponentes que ao mesmo tempo estejam atacando e defendendo ao mesmo tempo, num ato de fusão, não é luta também. E é necessário que haja o oponente, os dois oponentes vivenciando aquela atividade. Por isso que nós não podemos denominar o futsal, ou o handebol, ou o basquetebol como lutas. São jogos coletivos. Por quê? Porque enquanto uma equipe ataca, a outra defende. Não existe um ataque e ao mesmo tempo uma defesa, ao mesmo tempo ocorrendo nesse tipo de atividade. Na luta, não. Enquanto alguém tenta derrubar o outro está tentando derrubar e se defendendo ao mesmo tempo. Então, isso categorizaria as lutas enquanto tal e possibilitaria que o professor de educação física selecionasse atividades que promoveriam essa vivência das lutas na educação física escolar. E o que são os grupos situacionais? Poderia dar alguns exemplos? Ok, Júlio. Grupos situacionais são algumas características que possibilitam também ao profissional de educação física organizar as lutas em determinadas classes. Como grupo situacional e como elemento para compor grupo situacional, utiliza-se a distância. Então, uma autora chamada Mariana Gomes, que nós adotamos para o nosso referencial, ela traz a proposta de organizarmos as lutas conforme algumas especificidades a partir da distância estabelecida entre os oponentes. Então, teríamos 3 grupos situacionais a partir das distâncias estabelecidas. O primeiro grupo faria parte das lutas de curta distância, seriam aquelas lutas de agarre. Trabalharíamos várias lutas a partir da distância estabelecida através da proximidade entre os oponentes. Dentre elas seriam o judô, o jiu-jitsu, o sumô, que seriam lutas de agarre, dentre outras. Uma segunda classe de lutas estariam dentro da distância que é estabelecida como média. Os oponentes estariam uma distância um pouco mais afastada um dos outros. E essas lutas estariam classificadas aí, lutas com golpes de pernas e pés, mãos e braços, dentre elas karatê, taekwondo, kung fu e dentre outras. E uma terceira classificação, onde poderíamos trabalhar todos os elementos em uma única atividade, pensando em uma distância longa. Os alunos estariam mais distantes. 2 lutas que fazem rol e fazem parte desta classificação seriam a esgrima e o kendo. Obrigado, professor. Ok, Júlio, de nada.